Atos, capítulo. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 19. Capítulo 9 do livro de Atos conta a história da conversão do apóstolo Paulo. E a partir do versículo 10 até o versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de lermos juntos essa noite e ouvirmos aqui a tua voz, falando ao nosso coração, que é a maior necessidade que temos agora. Ouvir o Senhor nosso Deus. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e histórias humanas, mas a palavra que procede do Senhor, palavra que é o alimento verdadeiro, que liberta, que tira do erro, do engano. Que essa palavra fale ao nosso coração e supra as nossas necessidades espirituais. É o que eu te peço aqui em oração com os meus irmãos. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, como eu disse, no capítulo 9, todo o capítulo, conta a história da conversão do apóstolo Paulo. Qual é o cristão, né, que não conhece o apóstolo Paulo? O autor da maior parte dos livros, né, das cartas que nós temos no Novo Testamento. Paulo, um homem que foi tremendamente usado por Deus para pregar em muitos países, fez viagens missionárias, foi a muitos lugares e levou o evangelho para bem longe. Então todo mundo conhece a respeito do apóstolo Paulo. Mas quase não se fala desse homem citado aqui no capítulo 9, chamado Ananias. Ananias ainda tem um problema. Ele tem o mesmo nome de um outro Ananias que fez besteira, né? Você conhece o marido de Safira, né? Então, Ananias ficou meio que um nome estigmatizado. E aqui a gente tem a menção de um outro Ananias, homem de Deus, servo do Senhor, que é mencionado apenas nesse texto aqui, que não é muito lembrado, né? Mas ele teve grande importância na vida do apóstolo Paulo e em tudo aquilo que Paulo fez a partir desse momento. Então, Paulo foi pregar aos gentios, mas foi Ananias o instrumento de Deus para que tudo isso acontecesse. Então, Ananias teve um papel de fundamental importância, mesmo sendo citado aqui brevemente na Bíblia. Não tem muito destaque, não tem muito holofote sobre a sua vida, não é? Não tem muita evidência, quase não se fala dele, mas foi um instrumento que Deus escolheu para liberar o apóstolo Paulo para fazer tudo aquilo que Deus tinha programado para ele. Então, foi um trabalho silencioso, não teve atenção sobre ele, não ficou famoso, né? Não ficou nas propagandas, não é? Mas simplesmente um trabalho silencioso, mas que teve uma grande importância. Mas é interessante que a Bíblia ainda cita um versículo aqui em Atos 22, veja só, Atos capítulo 22, no versículo 12, diz assim: um homem chamado Ananias
piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veja, quando ele é citado novamente na Bíblia, pelo que fez, e foi narrado aqui no capítulo 9, aqui se colocam alguns adjetivos sobre esse homem chamado Ananias. Um homem que tinha bom testemunho de todos. Um homem que era piedoso de acordo com a palavra, com a lei, de acordo com a palavra de Deus. Então, se sabe aqui de Ananias que ele tinha uma postura reconhecida por todos os judeus. E quando a Bíblia diz todos os judeus, você vai encontrar ali cristãos e não cristãos. Era conhecido pela população, pelas pessoas que tinham algum tipo de relacionamento com ele. Então, percebe, é um trabalho silencioso, que ninguém deu muito destaque, mas é precedido por um comportamento, por uma postura, por uma atitude, por um modo de vida. Então, por causa disso, ele vai ser escolhido por Deus para esse trabalho que foi tão nobre e tão importante de liberar o apóstolo Paulo para fazer a obra que Deus tinha planejado para a vida desse homem. Então, a gente encontra em Ananias alguns bons exemplos que eu creio que todos nós devíamos, de certa forma, imitar. Imitar o seu testemunho, imitar o seu comportamento e as capacidades que esse homem tinha, embora não fosse muito citado na palavra de Deus, nem tenha ficado muito famoso por causa de nada disso. Mas é alguém que tem algumas coisas que eu creio a gente pode, essa noite, refletir sobre isso. Veja o versículo 10 que nós lemos aqui, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Olha o que Deus diz a ele. Primeiro o chama pelo nome, Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Há um momento sobrenatural em que ele ouve a voz de Deus chamando pelo seu nome. E a resposta de Ananias é pronta. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Lembra o texto lá em Isaías, não é? Quando Isaías também responde a Deus dessa forma. Lembra Samuel, também novo, né? Quando diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. Então aqui a gente já percebe uma capacidade em Ananias de responder ao chamado de Deus. Veja, alguém diria assim: Ananias teve sorte, né? Foi chamado para fazer um trabalho tão importante, né? Ele teve ali um privilégio. Não, não é sorte. Primeiro, ele tinha uma postura. Primeiro, ele tinha um testemunho. E também, ele responde ao chamado. Quantas pessoas na igreja são chamadas e não respondem ao chamado? Quantas pessoas Deus fala ao coração delas, ministra ao coração delas, chama e elas não respondem ao chamado? Elas não têm a capacidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Elas dizem assim: não, Senhor, agora não. Daqui a pouco, mais um pouquinho, vou fazer outras coisas, eu vou me ocupar de outras formas. Então, a capacidade de responder positivamente é uma capacidade que parece simples, mas que muitos de nós não têm. Muitos de nós não têm essa capacidade de responder. Então, ouvir, a gente até ouve, mas não responde, mas não atende, mas não se coloca à disposição. E o que a gente vê aqui é que com Ananias isso foi imediato. Ao ouvir, logo se colocou à disposição do Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Veja, ele ouviu a Deus em todos os detalhes que Deus lhe deu na sua visão. Mas antes de ouvir os detalhes, ele disse: eis-me aqui. E aí sim Deus disse a ele detalhadamente o que queria dele. Como eu disse, muitos de nós não dizem: eis-me aqui. E querem saber primeiro os detalhes, para depois ver se vão ou não fazer o que Deus deseja. A gente quer primeiro saber como é que são as coisas, não é? Quais são as condições, para depois, então, pensar se vou ou não responder. Com Ananias é diferente. Ele ouve atentamente, porque, primeiro, ele foi capaz de dizer sim para o Senhor.
E pelo que diz aqui, ele é um homem que já estava incluído nos planos de Deus. Você percebe a visão que Deus disse aqui? Paulo estava orando. E Paulo orando recebeu também uma visão de Deus, embora Paulo estivesse cego naquele momento. Depois do encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele ficou cego, ele não enxergava mais. Mas orando a Deus, ele teve uma visão. E qual foi a visão que ele teve? Deus disse assim: ele viu um homem chamado Ananias. Na visão de Paulo, Paulo já viu Ananias, que ainda nem sabia que seria enviado para ser a resposta àquela visão. Então percebe que Ananias já está no plano de Deus. Antes dele aceitar, antes dele falar alguma coisa, Deus já tinha mostrado a Paulo que quem iria lá seria um homem chamado Ananias. E se Ananias não aceita? Aí Deus tinha que dar outra visão para Paulo, tinha que mudar o nome do homem. Mas já estava ali no plano. Mas em Ananias ele encontra a resposta. Ele encontra a colaboração. Colaboração é uma palavra muito interessante, que colaborar quer dizer trabalhar junto. Co é junto, laborar, trabalhar. Colaborar é trabalhar junto. A capacidade que o servo tem que ter é de trabalhar junto. Deus nos chamou para trabalharmos juntos. E nós trabalhamos juntos com Deus. Em muitos milagres, Jesus deixava que a pessoa, de alguma forma, participasse com o seu trabalho, com a sua atitude. Então, Deus faz tudo, mas Ele coloca nas nossas mãos a capacidade de trabalhar junto. Por isso, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Porque nos é dada a oportunidade de ajuntar, de colaborar, de trabalhar junto com Deus. E Ananias é uma prova disso. Porque já estava ele no plano de Deus antes mesmo dele saber, dele ser chamado, dele receber a revelação. Deus já havia revelado ao apóstolo Paulo que quem iria procurá-lo seria um homem chamado Ananias. E aqui uma coisa interessante que vem a seguir no versículo 13, mesmo depois de tudo isso que eu disse dele, Ananias, ele responde a Deus e ele faz aqui uma indagação. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido muita gente falando desse homem chamado Paulo aí, que ele tem feito muito mal aos teus santos, à tua igreja. Desde Jerusalém ele tem feito um monte de coisa errada. E ele trouxe para cá até a autorização dos sacerdotes para prender todo mundo que invoca o teu nome. Então Ananias, ele aqui faz uma argumentação com Deus. E eu acho muito interessante textos assim, porque, amados, a nossa fé, ela não é cega. A nossa fé, ela não é irracional, como alguns tentam fazer parecer. A gente tem razão, a gente tem pensamentos, né? Nós temos uma mente pensante. E Deus não nos proíbe de pensar. O que Deus espera é que eu creia. E que eu creia a ponto de confiar. Mas Deus não me impede de argumentar, de conversar. Muito pelo contrário, Deus gosta disso. E não são poucos os exemplos bíblicos em que homens conversaram com Deus, argumentaram com Deus, sem, contudo, serem descrentes, sem, contudo, serem desafiadores, né? E essa é a argumentação. Ananias, ele escuta aquilo tudo de Deus, mas ele pensa e ele expõe o seu pensamento a Deus, dizendo: olha, Senhor, mas não é esse o Paulo que andou matando um monte de gente lá em Jerusalém, prendendo, arrebentando, e agora não veio para cá também com a mesma autorização, com a mesma ordem, para prender todo mundo? Então ele faz aqui uma argumentação, mas que não é censurada por Deus. É diferente da argumentação do ateu, que é desafiadora, né? Daquele que não crê, daquele que debocha, daquele que instiga contra Deus, né? Daquele que vai contra os princípios de Deus. Não. Isso, querido, se aplica a todos nós. A gente crê, mas a gente também pensa. E Deus deseja que a gente tenha com Ele um relacionamento a ponto de abrir o coração para tirar qualquer dúvida que haja no nosso coração.
Porque quando sai a dúvida, fica a certeza. E a nossa fé é a certeza do que a gente espera, é a convicção do que a gente não vê. Então você vê aqui na Ananias sendo capaz de argumentar com Deus com consciência, e nem por isso ser criticado ou sofrer qualquer tipo de retaliação. E outra coisa interessante é que Deus, quando então o responde, diz assim no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Deus responde à dúvida de Ananias e diz a ele que, apesar de Paulo ser quem ele era, e ele era de fato tudo isso que Ananias disse, Deus disse assim, eu tenho um plano para ele. E eu vou mudar a vida desse homem, eu vou transformar a vida desse homem. E aí Ananias mostra uma outra capacidade que todo cristão deveria ter, a capacidade de crer na transformação das pessoas, né? A capacidade de poder dar uma segunda chance, a capacidade de acreditar que Deus é capaz de mudar a pior pessoa como foi e como era Paulo antes desse encontro com Cristo. Então ele apenas creu que Deus tinha poder para transformar e não argumentou mais com Deus, apenas aceitou aquilo que Deus disse e acreditou na palavra do Senhor que dizia, este Saulo, ele é assim, tudo isso que você disse, mas eu o escolhi. E eu vou transformar a vida dele. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, um instrumento escolhido por mim, é o que diz Deus a Ananias. E ele simplesmente vai acreditar, coisa que nós precisamos também exercitar. Acreditar que Deus é capaz de mudar pessoas, Deus é capaz de transformar gente ruim em gente boa. Você crê nisso? A gente precisa exercitar isso. Veja outra coisa que eu vejo em Ananias, está aqui no verso 17. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Veja uma coisa também que esse texto sempre me chama a atenção quando eu leio, irmãos, é que aqui Ananias vai finalmente obedecer, vai entrar na casa aonde Deus disse, a casa de Judas, na rua que se chama Direita, vai encontrar Paulo lá exatamente como Deus falou, sabendo dos planos de Deus para Paulo, transformar o bandido em mocinho, né? Transformar aquele homem cruel em um instrumento dele, e ele então, sabendo de tudo isso, entra naquela casa, coloca as mãos sobre o apóstolo Paulo e ali fala o que tem que falar, dá a palavra que vinha de Deus, chama Paulo de irmão. Percebeu aqui o Saulo irmão, não está por acaso aqui, porque no seu coração qualquer resistência já estava quebrada contra aquele homem, que antes ele desconfiava dele, mas depois que Deus lhe revelou, ele o chama simplesmente de irmão, e aí então ele vai orar por aquele homem para que ele recupere a vista, e não somente isso, para que ele fique cheio do Espírito Santo. Percebe que esse detalhe não foi dito por Deus? Isso não foi dito, Deus disse, você vai lá e vai orar por ele, para que ele recupere a vista, mas aqui ele acrescenta, recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Isso aqui, amados, é uma coisa também muito importante, que ele é capaz de orar por um homem que foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra. A palavra que Deus deu a ele foi essa, você vai lá, porque eu o escolhi, e ele vai ser um instrumento meu para fazer uma grande obra. E ele é capaz de ir lá, orar por esse homem e enchê-lo do Espírito Santo para que ele seja capaz de fazer aquilo que Deus disse que faria por ele, sem ficar com ciúmes dele. Dá para você perceber isso aqui? Por que eu falo disso? Porque nós somos ciumentos, irmãos. Nós, muitas vezes, aí o ciúme se confunde com a inveja, não é? Nós somos invejosos.
Invejamos o que Deus vai fazer na vida de outra pessoa, ou o que Deus já está fazendo na vida de outra pessoa, porque não está fazendo a mesma coisa na nossa. E aí talvez Ananias pudesse pensar assim: ora, eu sou temente a Deus, eu sou piedoso, eu tenho um bom testemunho de todos os judeus aqui, como o texto diz dele mais adiante, por que não sou eu o escolhido para levar a palavra aos gentios? Por que não sou eu o escolhido para fazer essa grande obra? Por que eu tenho que ficar com esse papel secundário de apenas ir lá orar por Paulo para que ele então faça isso? Para que ele se torne o protagonista e eu fique aqui como coadjuvante. Pensa nisso. Muitos de nós, talvez, pensássemos assim. Ora, esse aí era bandido. Esse aí não queria nem saber de Deus. Pelo contrário, era contra Deus. E agora ele vai se tornar o ator principal. Ele vai ser o escritor da maior parte da Bíblia, do Novo Testamento. E eu vou ser mencionado aqui nesses 2 textinhos de Atos e nunca mais vão falar de mim. Mas ele é capaz de orar pelo sucesso do outro, sem ficar com ciúmes. Eu acho que a gente precisa aprender com Ananias alguma coisa, não precisa não, irmãos? Pensa um pouquinho. A gente não tem algumas coisinhas para aprender? Ser capaz de entender o propósito de Deus na vida de outra pessoa, que não é a gente, né? E ser capaz de entender o nosso papel, e até onde nós vamos, e até onde o outro vai, e Deus tem a liberdade de fazer do jeito que Ele quiser e como quiser, e eu não estar contra os planos de Deus, mas estar a favor dele, mesmo que eles não me incluam. Há um papel para cada um de nós. Nem todos nós seremos pregadores, nem todos nós viajaremos o mundo pregando a palavra, nem todos nós escreveremos livros, nem todos nós criaremos canções, nem todos nós ficaremos famosos no mundo gospel. Mas isso não importa. Deus tem um chamado para cada um de nós. E o que importa é saber atender esse chamado, como soube Ananias. O que importa é saber cumprir o nosso papel. E tem gente que não quer cumprir o seu papel, quer o papel do outro. Não, mas o papel dele é mais importante. Eu fico imaginando os atores, né, quando são convidados para fazer filmes e novelas, né? Tem aquela ciumeira, né? Mas ele vai ficar com o papel principal, ele vai ser o protagonista, né? Eu vou ser só o coadjuvante, eu vou aparecer só no início do filme, vou morrer logo na primeira cena. Não, não quero isso não. E a mesma coisa às vezes acontece com a gente no nível da igreja. E isso é muito ruim, irmãos, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que quiser e na quantidade em que Ele programar. E a minha capacidade tem que ser a capacidade de Ananias de orar para que Deus faça grandes obras na vida dos outros também, sem ficar com ciúme, sabendo a minha parte da história qual é. E estar feliz com a sua parte. Porque o feliz é aquele que faz a vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a sua vida é essa, então faça essa bem feita. E não fique querendo o que Deus tem para a vida do outro. Como seria melhor se todos nós na igreja entendêssemos isso? Acabaria os ciúmes, acabaria a competição, né? Acabaria o concurso de vaidades e a gente seria tão melhor ao ser usado por Deus dessa forma. Então isso é algo também que Ananias me chama bastante atenção. E veja no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aquele é capaz de ser usado por Deus com poder para fazer um milagre. Porque aconteceu aqui um milagre. Paulo estava cego. Ele ficou cego. E na oração de Ananias, como que, a Bíblia diz como que, não eram escamas, mas era parecido, alguma coisa, estava ali embotando a visão, sei lá, uma catarata terrível, não sei o que era, mas alguma coisa que embotava a visão meio que caiu, e os olhos que estavam opacos voltaram a brilhar, e ele voltou a enxergar. E aconteceu então um milagre, através das mãos de Ananias, que impôs as suas mãos, que orou. E ele foi capaz de ser usado por Deus para operar milagre na vida de outro. Isso também é algo que nós podemos almejar diante do Senhor, sermos instrumentos de Deus. E a gente pode ser instrumento para abençoar o outro.
Mas muitas vezes a gente chega à presença de Deus apenas querendo ser abençoado, querendo ser usado para o nosso próprio benefício. Mas, na verdade, ele foi usado em benefício de Paulo. E foi Paulo que ali foi batizado, e foi Paulo que, a partir daquele dia, se tornou o apóstolo aos gentios, que levou a conversão para todas aquelas terras vizinhas. Foi Paulo o que se tornou o grande escritor da Bíblia. Tudo isso foi Paulo, mas tudo isso começou pelas mãos de Ananias. O trabalho de Ananias contribuiu para a recuperação de Paulo e para a integração dele na igreja. Olha o verso 19, o que diz. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ananias, ele é aquele que fez a integração de Paulo à igreja. Porque da mesma forma que ele próprio, Ananias, tinha reservas quanto a Paulo, e isso é até certo ponto normal, né? Você vê uma pessoa que antes matava, arrebentava, perseguia, de repente ele entra na igreja, o que a gente pensa? Opa, pode ser um espião, né? Pode ser alguém que está aqui para pegar a gente lá fora. Então Ananias também foi um instrumento de conciliação para tornar Paulo recuperado e integrado à igreja. Veja o que fez esse homem. Não foi pouca coisa, irmãos. Foi chamado por Deus, ouviu a voz, respondeu positivamente, se colocou à disposição, foi lá e fez o trabalho que lhe estava designado. Eu posso olhar para Ananias e dizer, ali está um guerreiro de Deus. Ali está um instrumento nas mãos de Deus, mas que não é um destaque, como é o apóstolo Paulo. Você não vai escutar uma pregação de Ananias. Talvez Ananias nunca tenha subido a um púlpito para ministrar a palavra. Talvez ele nunca tenha se tornado evidente em qualquer uma das igrejas que ele tenha frequentado. Mas ele foi um guerreiro, não porque ele estava em evidência, porque ele pregava a palavra, mas porque ele era um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia não diz que Ananias expulsava demônios. A Bíblia não diz que Ananias curava enfermos. Ananias não fala nada disso. O único enfermo que ele curou foi Paulo, a vida toda. Mas foi o suficiente para ele ter o seu papel e poder ser considerado por qualquer um de nós como um guerreiro de Deus. Mas um guerreiro anônimo. Um guerreiro que não sai no jornal, um guerreiro que não vira manchete, que não tem o seu nome na placa, um guerreiro anônimo, como ele, existem tantos outros, e espero até que aqui no nosso meio a gente tenha muitos assim, que fazem o seu trabalho, que fazem a sua parte, que talvez não apareçam, que talvez não se tornem destaques, mas pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus, pessoas que conseguem responder ao seu chamado, pessoas que conseguem crer no poder de Deus, guerreiros anônimos, guerreiros que podem ser qualquer um de nós. Eu acredito que hoje o que a igreja precisa é de Ananias. A igreja precisa de Ananias hoje em dia, irmãos. De pessoas que tenham essa mesma capacidade. E a história, a Bíblia não diz praticamente mais nada. A história informal diz que Ananias foi pastor na igreja em Damasco e morreu como um mártir da fé cristã. É só o que se sabe dele. Não mostra mais nenhum destaque, não mostra mais nenhuma fama desse homem, apenas o que fez ele agora como um guerreiro anônimo. A gente tem que aprender com esse homem, não tem? A gente pode seguir esses passos, a gente pode achar o nosso espaço, responder ao chamado de Deus para nós, sem querer ser aquilo que o outro é, sem querer tomar o lugar de ninguém, fazer o que está reservado por Deus, e se a gente fizer isso, já estaremos fazendo muita coisa. Pensa no que foi Paulo, mas pensa o seguinte, Paulo não seria Paulo se não tivesse Ananias. Dá para entender isso? Paulo não seria Paulo se não tivesse Ananias. Você diz, Deus levantaria outro. Ok, mas ele teve um papel importantíssimo
na vida de Paulo e em toda a evangelização do mundo antigo através de Paulo, não de Ananias. Mas o precursor, quem fez o papel foi ele. Veja o que você pode fazer sem nem saber dos desdobramentos e das consequências. Veja o instrumento que nós podemos ser nas mãos de Deus, sem às vezes ter consciência do que vai a partir de algo que a gente faz. Então não espere a fama, espere apenas ser um instrumento. O guerreiro, que muitas vezes é anônimo, mas que é conhecido por Deus. É melhor ser conhecido por Deus do que conhecido pelo mundo inteiro. Jesus disse que naquele dia muita gente vai chegar perto dele dizendo: olha, Jesus, nosso currículo aqui, ó, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos, pregamos, fizemos programa de televisão, fizemos um monte de coisa. E ele vai dizer: se afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Essa palavra de Jesus é muito interessante, porque ele diz: eu não sei quem é você, embora você até diga que me conheça, embora você até diga que fez coisas em meu nome, mas eu não sei quem é você. Ananias, Deus sabe quem é, né? E é muito melhor que Deus saiba quem eu sou do que o mundo inteiro ficar sabendo de mim, mas Jesus não me conhecer. Pensa sobre isso. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela direção que vem dela, pedindo ao Senhor que levante muitos de nós aqui como Ananias, como guerreiros, muitas vezes anônimos, que o mundo não conhece, que não ficam famosos, mas que são conhecidos pelo Senhor, que naquele dia receberão do Senhor a palavra: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E não aquela palavra que diz: nunca te conheci. Não, Pai, que aqui o Senhor levante Ananias, pessoas guerreiras, pessoas determinadas, que ouvem a tua voz, que cumprem o seu chamado e que fazem a tua vontade, que são instrumentos em tuas mãos, para que o Senhor possa fazer o que deseja fazer na vida de qualquer um de nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.